Olá, pessoal. Acho que agora vai. Tem alguma macumba com essa live, né? Meu Deus do céu, não tá rodando esse negócio. Mas vamos lá. Troquei até de celular pra ver se era o celular ou a internet. Tô em outro lugar, outra internet, mas vamos lá. Então, bem-vindos novamente ao programa Almoçando com a Vete. Nós nos encontramos toda sexta ao meio-dia para discutir temas que vão ajudar vocês a melhorar o raciocínio clínico e principalmente fazer diagnósticos mais assertivos e salvar mais pacientes. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Esse conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E o nosso tema de hoje é classificação e estadiamento da doença renal crônica, tá? Então, gente, vocês podem já deixando dúvidas, compartilhar o que vocês gostariam que eu discuta aqui. Tem, inclusive, aí vai aparecer na tela de vocês um botãozinho com uma caixa com ponto de interrogação. Se vocês fizerem a pergunta nessa caixinha, fica mais fácil de eu visualizar e clicar nela para poder compartilhar aqui na live. Como é que tá o áudio aí, tá ok? Tá rodando legal? Gente, outra coisa, quem quiser entrar na live, aparece aí na tela de vocês um botão solicitar, ou fala no comentário, quero entrar, pode dividir a tela aqui comigo, contar o caso, que vocês tenham alguma dúvida, que a gente responde aqui pra vocês, tá bom? Áudio ok? Beleza. Então, gente, pra gente começar a falar de doença renal crônica, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma doença renal crônica, né? Qual é a definição de doença renal crônica. Então, a literatura define que uma doença renal crônica ela vai estar caracterizada quando existe uma lesão renal pré-existente por pelo menos 3 meses, com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular. E isso depende do estágio de doença renal crônica. Essa questão da taxa de filtração glomerular, a gente fala... A imagem tá mais ou menos... Tá pra todo mundo? A imagem tá estranha, gente? Ou só pro Ricardo? O que tá acontecendo? Tá embaçada? Vamos tentar organizar aqui, mas não tem muito o que fazer, a não ser esperar ver se a Natália me responde aí. Tá ótimo? Beleza. Então, gente, para ser doença renal crônica, tem que ter uma continuidade de observação de alguns achados de dados clínicos, laboratoriais, de diagnóstico por imagem, por pelo menos 3 meses. Essa é uma das características. Então, querer fechar um diagnóstico completo de doença renal crônica numa primeira avaliação clínica, num primeiro exame, baseado só nos níveis de creatinina, é impossível. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai conversar aqui o que é possível, o que é ideal para que a gente consiga classificar o nosso paciente. Ontem eu deixei uma pergunta lá nos stories, perguntando para vocês se vocês sabem por que a gente classifica, estadia o paciente. E eu fiquei espantada, porque geralmente a gente deixa perguntas lá e todo mundo responde. Dessa vez, ninguém respondeu. Então, eu tenho 2 hipóteses. Ou vocês acharam muito besta a minha pergunta e, tipo, nem vou responder, porque isso é óbvio. Ou vocês não sabem por quê. Então, quem viu a pergunta lá ontem? Por quê? Ou não viu? Vamos conversar agora. Por que a gente precisa classificar e estagiar o nosso paciente em diversas condições clínicas? Mas pra quê? Por que se faz isso? Alguém coloca aqui pra mim que eu preciso entender o que vocês pensam sobre isso pra gente discutir melhor esse tema aqui. Porque como classificar, gente, sendo bem honesta com vocês, é muito simples. É só olhar dados e encaixar numa tabela. Então isso eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Mas não tem mistério em como fazer. Mas o mais importante é o que você vai fazer com esse resultado, né? Qual a repercussão? Por que você faz isso? Ricardo disse que não viu, beleza. Pode ser que muita gente não viu. Ah, o tratamento será diferente. Beleza. E o que realmente muda no tratamento? Depois a gente vai discutir um pouquinho. A Carolina está falando que para cada classificação tem uma abordagem, tanto diagnóstica quanto terapêutica. Isso mesmo. Prognóstico e sobrevida, isso é muito importante, Ana Laura. Às vezes não tem muito o que fazer
em relação ao tratamento, não tem muitas mudanças em relação ao tratamento, mas o estadiamento também muda muito o prognóstico do nosso paciente, tá? Então muda a conduta e muda o prognóstico, que vem, que corrobora com o que a gente fala muito, né, em relação a impacto diagnóstico e terapêutico. Então, os exames que precisam ser realizados para essa classificação e estadiamento, eles têm um impacto diagnóstico direto e implicam em conseguir ou não estadiar e, consequentemente, esse estadiamento vai repercutir no tratamento. Então, isso precisa estar muito claro pro clínico, tá? Beleza, gente, podem deixando as dúvidas aqui que a gente vai discutindo. Então, para a gente começar, o que a gente precisa lembrar? A gente pode ter um paciente que é doente renal crônico, que ele tem essa evolução há mais de 3 meses de um processo de doença, mas que não necessariamente ele já tem azotemia, tá? Então, a gente já discutiu isso várias vezes nos nossos conteúdos sobre o que é a azotemia, mas eu vou pontuar aqui, porque pode ter pessoas que não acompanharam, que ainda estão um pouco por fora dos conceitos e depois vai ficar esquisito a nossa continuidade do tema da live. Então, a azotemia, gente, é caracterizada por uma alteração laboratorial. No papel do exame, no resultado do exame, não tem correlação clínica, tá? Não tem, eu digo, não tem sinais clínicos que vão remeter à azotemia. A azotemia é quando tem retenção dos compostos nitrogenados não proteicos, principalmente ureia e creatinina, que é o que a gente mais dosa na rotina, e, sobretudo, com maior valor diagnóstico, a creatinina. Então, vocês vão ver que a gente vai compartilhar aqui a tabela da IRIS, né, da Associação Internacional agora esqueci o IRIS Internacional Renal. Tá. Associação Internacional de Avaliação Renal. Eu vou resumir assim porque eu esqueci o termo completo em inglês, tá? Mas essa associação, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui. Associação Internacional de Interesse em Doenças Renais. Então, eles formulam vários guias de tratamento, de abordagem diagnóstica, e a gente deve seguir esses guias nas nossas condutas. A Débora pediu para entrar aqui na live para participar. Tu quer entrar ao vivo mesmo, Débora? Débora mais uma pessoa. Deixa eu ver quem que é. Que daí eu deixo vocês entrar, não tem problema. Ricardo e Débora. Você quer entrar ao vivo para tirar dúvida, Ricardo? Ou foi sem querer que você clicou nesse botão? Porque sempre que eu coloco alguém aqui, o pessoal fica com vergonha e não foi por querer. Então, quando você pede para entrar, você vai dividir a tela comigo e vai ser bem legal a gente poder conversar ao vivo. Ah, tá. Débora quer. Então, para tirar as dúvidas. Ó, Ricardo, tô falando ao vivo. Você queria tirar alguma dúvida específica ou foi sem querer que você clicou no botão? Gente, eu acho que ele não sabe o que é esse recurso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é a atualização da IRIS, né? Essa associação internacional que reúne os principais pesquisadores da área, e eles desenvolveram uma tabela de classificação e estadiamento que leva em conta, sobretudo, os níveis de creatinina, além de aspectos clínicos, aspectos de diagnóstico por imagem. Também tem o SDMA, que é uma outra molécula que recentemente a gente fez uma aula específica sobre ele, não vou entrar em discussões específicas aqui. Então, leva em conta esses aspectos para classificar o paciente, tá bom? Então, gente, eu estava falando sobre a azotemia. A azotemia é basicamente a retenção de compostos nitrogenados não proteicos que acontece do ponto de vista, a gente encontra no resultado do exame do nosso paciente. Então, é uma alteração bioquímica laboratorial. Qual é a diferença de azotemia e uremia? Uremia é quando o paciente apresenta sinais clínicos de síndrome urêmica associados à azotemia. Tá? Depois a gente vai falar mais um pouquinho desses sintomas. Muitas pessoas ainda, gente,
tem bastante dúvida e é comum na rotina. Eu também tenho dúvida em alguns casos, porque não é fácil de diferenciar um processo de doença renal crônica de injúria renal aguda. Se o paciente é doente renal crônica, ele chega em crise urêmica, ele vai se apresentar de forma muito similar a um paciente que chega em crise urêmica em decorrência de uma insuficiência renal aguda. Então, essa é a segunda dificuldade no diagnóstico. A gente já falou isso em outras aulas, então, se alguém quiser aprofundar melhor nesse tema, tem lá no canal Almoçando com a Vete, no de Vete para Vete, 2 lives que a gente falou sobre esses aspectos de diferenciação dos tipos de injúria renal aguda, insuficiência renal aguda e diferenciação em relação à doença renal crônica, tá? Mas, na doença renal crônica, é comum os pacientes em estágios mais avançados apresentarem sinais clínicos de evolução mais lenta, tá? Então, poliúria e polidipsia é um dos principais sinais aí que esse paciente pode apresentar. Perda de peso, tá? Então, perda de peso, poliúria e polidipsia são 3 sinais clínicos não classicamente encontrados em pacientes com injúria renal aguda e classicamente encontrados no paciente com doença renal crônica. Vocês querem que eu relembre essa diferenciação? Como que tá isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Senão eu vou passar rapidamente sobre essa diferenciação para a gente poder fazer nosso objetivo principal da live, que é ver a parte de estadiamento. Tá, gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Vinícius pediu para eu relembrar, beleza. Então, aqui, a gente viu em uma live aí há algumas semanas sobre azotemia, né? A azotemia, ela pode ter origem pré-renal, renal e pós-renal. Essa é a classificação baseada lá, quando você observa que seu paciente tem aumento de ureia e creatinina ou creatinina. Essas 2 moléculas, elas tendem a caminhar, acumular de forma proporcional, mas a ureia, ela sofre interferência de diversas condições não associadas à doença renal, de status metabólico, do tipo de alimento que o animal está ingerindo, se ele está comendo ou não, e ela sofre mais interferências extra-renais do que a creatinina. Por isso que vocês vão ver que no consenso a creatinina é o item mais utilizado, tá? Por que eu estou falando disso? Na doença renal crônica, o tipo de azotemia que a gente vai encontrar é a azotemia de origem renal, onde já há uma perda massiva de néfrons, esses néfrons foram perdendo função ao longo do tempo, e essa perda de função faz com que o paciente diminua a taxa de filtração glomerular, e a diminuição da taxa de filtração glomerular vai caracterizar aí essa azotemia de origem renal, tá? Então, como que a gente vai diferenciar a doença renal aguda da doença renal crônica? O que a gente pode levar em consideração, tá? Deixando claro de novo que isso já foi tema de uma live algumas semanas atrás, está lá no programa Almoçando com a Vete, tá? Então, o principal, o que a gente tem que olhar? Para o histórico, isso que eu falei agora em relação a poliúria, polidipsia e perda de peso, e ainda alterações no perfil de alimentação, de apetite, considerada aqui como disorexia, o mais comum é o paciente apresentar hiporexia ou anorexia. Então, esses sinais não são encontrados, não são observados na injúria renal aguda e na doença renal aguda, tá? Então, o que é mais comum a gente olhar no histórico de um paciente com doença renal aguda? A gente identificar no histórico evidência de intoxicação com medicamentos ou agentes intoxicantes ambientais, evidência de trauma ou evidência de uma doença aguda. Por exemplo, o paciente tem uma piometra que levou a um quadro de sepse. Aí a gente já vai conseguir associar melhor aqui esse quadro, tá? O score corporal no doente renal agudo geralmente é bom, e no doente renal crônico, em geral, esse paciente perdeu peso, tem perda de massa magra, tem condição corporal ruim, tá? Na doença renal aguda, é incomum encontrar anemia, tá? Não é que não possa existir, a gente pode ter um paciente que tem babesiose e injúria renal aguda devido ao processo de babesiose e hemólise e vai ter anemia, mas não é a injúria renal aguda que causa anemia, é a doença de base, tá?
Já na doença renal crônica, é comum os pacientes apresentarem evolução para um quadro de anemia, devido, entre outros fatores, à redução na produção de eritropoetina, que é produzida pelos rins, tá? Na sedimentoscopia, que é no exame de urina, né, geralmente tem sedimento ativo na doença renal aguda e inativo na doença renal crônica. Na doença renal aguda tem potássio geralmente aumentado, principalmente nos pacientes que apresentam oligoanúria, e geralmente hipocalemia nos pacientes com doença renal crônica. Na doença renal aguda, geralmente tem acidose metabólica grave, e na doença renal crônica, mas é comum observar acidose metabólica, principalmente em estágios mais avançados, mas em geral ela é menos grave. E na doença renal crônica também é comum a gente encontrar o hiperparatiroidismo renal secundário e osteodistrofia fibrosa. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas uma das repercussões dessa condição, deixa eu virar a câmera de novo, que travou tudo aqui agora. Aqui. Oh, meu Deus. Virou. Uma das repercussões do hiperparatiroidismo renal é a hiperfosfatemia, que é uma das características clínicas aqui que a gente vai encontrar no paciente com doença renal crônica. Beleza, gente? Deixa eu ver, acompanhar os comentários aqui. O Rodrigo está perguntando se a ureia é mais sensível que a creatinina, tá? A ureia, Rodrigo, ela pode aumentar antes da creatinina nos quadros de redução da taxa de filtração glomerular, não em qualquer tipo de insuficiência renal, né? Seja ela aguda ou crônica, a ureia ela tende a aumentar antes. No entanto, e por isso ela é mais sensível. Se ela aumenta antes, ela é mais sensível. Mas ela é menos específica. Então, por isso, a creatinina ainda é usada como um marcador mais confiável, justamente pela especificidade. Porque a ureia diminui com fatores extra-renais e também aumenta com fatores extra-renais. Então, a gente não pode confiar ela, apesar de, do ponto de vista conceitual, ela vai aumentar antes, sim. Então, não sei se foi isso que tu quis dizer com sensível, mas isso é fato, tá? Mas o que a gente não pode... Eu falo para os meus alunos, a gente não pode pirar com a ureia, porque ela aumenta por diversas condições, tipo anorexia, por qualquer outra causa, pode aumentar a ureia. E não é porque a taxa de filtração glomerular baixou, é porque esse indivíduo ele entra em estado de catabolismo proteico endógeno quando ele não come, e aí aumenta a ureia. Então, se a creatinina não acompanhou esse aumento, aí não está correto a gente interpretar aquilo como uma azotemia, tá? Por isso que as duas moléculas, elas tendem a aumentar de forma proporcional e concomitante. Era isso, Rodrigo? Acho que sim, disse obrigada. Beleza, de nada. A Eliane está perguntando, quando a ureia está muito aumentada e a creatinina basicamente dentro da referência e a proteína um pouco baixa. Tá, beleza, gente. Deixa eu tentar entender onde que você tá pensando, Elaine? Quer entrar na live comigo? Fica mais fácil de eu entender o caso, tá? Entrem, que é bem tranquilo, gente. Não precisa ter tanta vergonha assim. Vira a câmera pro outro lado, só fala. Daí fica mais fácil de eu entender. Se a ureia está muito aumentada e a creatinina está dentro do normal, muito provavelmente é um fator extra renal, não é um fator renal, tá? Isso pode acontecer se o paciente está em um estágio muito avançado de doença renal crônica e ele está em estado de caquexia, ele perdeu muita massa muscular, e aí essa perda de massa muscular vai fazer com que os valores de creatinina fiquem subestimados. Não sei se é um caso assim que você está falando, mas essa seria uma possibilidade. A Adriana Demati pediu para entrar na live. Adriana, você quer entrar, dividir a tela comigo e perguntar aqui ao vivo? Se for isso, eu já deixo você entrar, tá bom? Natália Rangel, acho que a Natália é a nossa aluna do Descomplicando, né, Natália? É isso? Tá me ajudando aí nas respostas já, muito bom. Bom, gente, então eu falei rapidamente da definição da doença renal crônica, o que é azotemia, o que é uremia, e também a gente abordou alguns aspectos, uma tabelinha de diferenciar
doença renal crônica de insuficiência renal aguda, tá? Mas vamos para o nosso tema principal, até que as pessoas me digam aqui se eu respondi as dúvidas, vocês podem deixar as dúvidas por aqui. Então, gente, quando a gente avalia um paciente com suspeita de doença renal crônica, ou até mesmo está fazendo uma avaliação, check-up, uma análise de perfil de saúde no nosso paciente, e identifica algumas alterações, sejam elas de imagem ou de exames de sangue, a gente pode sim encontrar de forma mais precoce um doente renal crônico. Então, toda aquela questão que consta lá na tabela dos sinais clínicos, os sinais clínicos, por exemplo, eles vão aparecer em geral a partir de estágio 3. E a partir de estágio 3, é um paciente que já tem uma azotemia considerável, ou seja, ele já tende a ter uma perda de função renal de torno de 75%. Ou seja, é um momento que descobrir essa doença é importante e a gente vai fazer o que puder para aquele paciente nesse momento, mas quanto antes a gente descobrir, melhor, né? A Natália está perguntando, gente, se doença renal crônica com anemia, nesses casos, vai ter uma causa pré-renal, a azotemia também, né? Agravando. Então, Natália, depende, tá? Porque assim, ó, só a anemia, e a anemia na doença renal crônica, ela tende a ser de evolução lenta. Ela vai piorando devagarinho, devagarinho, não é dias de evolução, são meses de evolução, pensando no mecanismo principal, que é a redução de eritropoetina. É lógico que essa anemia pode piorar de forma aguda se esse paciente tiver uma agudização com síndrome urêmica, gastroenterite hemorrágica, né? Se ele tiver sangramento gastrointestinal alto e baixo, melena, hematoquesia, essa perda de sangue vai piorar a anemia de forma mais rápida. Mas, em geral, a evolução é lenta. E o organismo ele vai se acostumando com menor taxa de oferta de oxigênio para os tecidos. Então, não sei se foi isso que tu está pensando, mas de origem pré-renal, a anemia por si só não é um fator relacionado à azotemia pré-renal, porque ela não muda a perfusão. Vai ter uma compensação com mais água, mais líquido, mais plasma nesse sangue e vai ter perfusão, tá? Então, a hipóxia tecidual, ela pode contribuir para matar mais néfrons. Eu acho que é isso que tu está pensando. E aí, é uma espécie de dano pré-renal. Então, quanto mais tempo esse paciente ficar anêmico, menos perfum de oxigênio nos tecidos, e aí tem uma progressão mais rápida. Beleza, é isso. Pode sim. Tá? Certo, gente? Mas cardiopata em tratamento com enalapril, Lasix, pimobendan, ureia 100, creatina 1.2. Devo avaliar pré-renal, desidratação, hipotensão? Tá. Mara, eu já vou falar sobre isso, eu só vou falar sobre a classificação para o pessoal entender melhor, tá? Então, gente, a IRIS, a Associação Internacional de Avaliação das Nefropatias em Cães e Gatos, ela traz uma tabela de classificação de estadiamento de doente renal crônico que foi atualizada em 2019, onde ela estadia esses pacientes em grau de gravidade de doença renal crônica em 4 estágios. Tá? Quais são esses estágios? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. O estágio 1 é o menos pior, o estágio 4 é o pior. Tá, gente? Eu vou só explicar o estagiamento e já respondo as perguntas, tá? Então, o que é considerado estágio 1? Estágio 1 é quando o paciente apresenta níveis de creatinina normal, e aí eles consideram em cães até 1.4 a creatinina normal e em gatos até 1.6. Então, os pesquisadores lá se reuniram e eles definiram que esta é a faixa de normalidade, tá? Então, vocês vão receber valores de referência de vários laboratórios, encontrar na literatura, em tabelas de referência clássicas, valores um pouco superiores a isso. Inclusive, uns dias atrás, a gente até publicou uma tabela com esses valores de referência, mas o que a IRIS considera em 2019 é até 1.4 em cão, é até 1.6 em gatos. Acima disso é aumentado. Significa que é doente renal crônico porque a creatinina isoladamente está aumentado? De forma alguma. A gente vai discutir isso ao longo dessa aula, tá? Então, estágio 1
tem níveis normais de creatinina e níveis normais de SDMA, de dimetilarginina assimétrica, tá? Então, o SDMA no estágio 1 é considerado normal até 18. A tabela antiga da IRIS, acho que era de 2016, considerava até 14 normal. E aí, o SDMA tem muita discussão sobre ele. Ele não é o salvador da pátria. De forma isolada, ele não manda em nada, assim como nenhum outro item aqui. Ele é um auxiliar no diagnóstico, tá? Então, o que eu acho do SDMA, a Regina está perguntando, eu acho que como ferramenta auxiliar, ele pode auxiliar em alguns casos, mas ele não é absolutamente necessário para te seguir teu curso de classificação, e se o tutor negar a ferramenta, o uso da ferramenta, isso não te impede de fazer uma boa conduta, tá? E ele tem várias intercorrências, assim como os outros marcadores, então ele não é um marcador perfeito, tá? Regina e o restante do pessoal que está acompanhando, a Regina especificamente perguntou, eu vou deixar a live que a gente fez uma aula ao vivo com os nossos alunos, na verdade, sobre SDMA, no canal do Telegram no final da aula. Então, quem não está no canal do Telegram, entra lá no canal, que eu vou deixar essa aula para vocês, que a gente fala tudo sobre essas tretas do SDMA, tá? Não sei se eu fui muito específica na resposta, mas ele não é o salvador da pátria. É isso que eu acho dele. Mas isso é uma opinião pessoal, vou falar sobre evidências aqui, tá? Então, estágio 1, não tem alteração de creatinina e SDMA até 18, tá? E daí, o que a IRIS considera como estágio 1, tá? Então, apesar de não ter azotemia nem alteração de SDMA, vai ter alguma outra anormalidade que remete à doença renal crônica. Quais são essas anormalidades? Anormalidades, eles citam até na palpação renal. É um pouco arriscado você determinar um diagnóstico só pela palpação. Então, é na palpação ou confirmar em exames de imagem. O exame mais adequado é a ultrassonografia de abdômen. Então, vai solicitar uma ultrassonografia abdominal com avaliação renal completa. E aí você pode encontrar alterações na ultrassonografia que sugerem doença renal crônica, tá? Isso, o ultrassonografista de confiança de vocês vai descrever e concluir isso para vocês, se sugere doença renal crônica ou não, tá? Mas eu vou resumir quais são as principais alterações. Perda da definição córtico-medular, perda da relação córtico-medular e hiperecogenicidade de cortical renal. Essas são as principais alterações que sugerem doença renal crônica, principalmente em fases mais iniciais. Em fases mais avançadas, o rim pode ficar irregular e reduzido de tamanho. Ele começa a ter uma redução do seu tamanho geral mesmo. E isso também contribui para essa soma de dados ultrassonográficos que sugerem doença renal crônica. Nós também já fizemos um conteúdo exclusivo sobre isso com a Juliana do Ultra4PET. Então, estou devendo 2 coisas para vocês. Se eu esquecer, alguém me lembra no direct depois, tá? Eu vou tentar não esquecer, mas no final da live, vou mandar no canal do Telegram essas 2 lives, 2 aulas completas que estão muito legais para entrar mais profundamente nesse tema. Porque essa dúvida em relação à avaliação do ultrassom com o restante do contexto para classificar como doente renal ou não, ela foi uma das maiores perguntas quando eu fiz abrir as caixinhas aqui para vocês deixarem as dúvidas sobre o tema estadiamento. Então, se o paciente tem só alteração de imagem, ele é doente renal crônico? Se ele tem alterações clássicas de doença renal crônica, essa ultrassonografia foi feita de uma forma correta e realmente essa avaliação está correta, sim, ele enquadra na classe 1 de doente renal crônico, mesmo que ele tenha só alteração no ultrassom, tá? Já vamos falar de proteinúria também, gente. Calma aí, vamos seguir uma ordem lógica aqui, senão vocês vão se perder, tá? Então, esse paciente no estágio 1, ele pode ter somente alteração estrutural no ultrassom, tá? Ele pode ter proteinúria associada, e o que a IRIS considera é que uma proteinúria sustentada, uma proteinúria observada em várias mensurações ao longo de 2 a 4 semanas, ela contribui para classificar que realmente aquelas alterações ultrassonográficas, elas são doença renal crônica, tá? Raça
raça Shih Tzu, muito comum encontrar alteração ultrassonográfica sem outras alterações nos exames de urina e de sangue, tá, gente? Sem sinais clínicos. Então, Shih Tzu, York, Lhasa, Maltês, até mesmo Poodle, eles têm um grau de genética para displasia renal maior, e às vezes eles têm alterações incipientes em morfologia renal e demoram muito para desenvolver doença renal. Mas se a gente for levar ao pé da letra o estadiamento de doença renal crônica, se essas alterações ultrassonográficas existem, de fato, se o ultrassonografista não viu coisa onde não tem, basicamente isso, tá? Então tem que ser um ultrassonografista que sabe o que está fazendo, ele vai ser considerado estágio 1. Tá? Mas aí vai somando informações. Se tem alteração no ultrassom, tem proteinúria, tem densidade urinária reduzida, o SDMA ainda está normal, a creatinina está normal, tudo soma para dizer que ele é um doente renal crônico estágio 1, tá? E aí, isso gera muita dúvida. Para mim, a maior dúvida que o pessoal trouxe aqui é do estágio 1, tá? Mas o que eu tenho de orientação para tranquilizar vocês? Qual que é a orientação de tratamento para estágio 1? Tá? Vocês sabem qual que é a alteração de tratamento para estágio 1? É basicamente monitorar. Continue acompanhando. Você repete o ultrassom, em geral é em 1 ano, a recomendação da literatura. Você monitora frequentemente a pressão arterial. Você evita usar qualquer fármaco nefrotóxico. Tá? Você evita que o paciente fique desidratado, você evita que ele fique obstruído e não consiga urinar, você evita que ele fique sem água e faz com que ele tome muita água, ou seja, cuidados normais, tá? Então, o estágio 1, ele, principalmente quando o paciente só tem alteração ultrassonográfica e não tem outras alterações, nem na urina, nem proteinúria, nem hipertensão, nem creatinina, nem SDMA, tá tudo normal, ele é estágio 1, tá? Ah, mas eu tô na dúvida se ele é um mesmo. Beleza, você continua na dúvida e continua observando. Porque qual que é a dúvida? Será que essa alteração no ultrassom é uma alteração mesmo? É a única dúvida que pode vir, porque tá lá descrito, então nos resta acreditar que é. E qual que é a recomendação a partir disso? Observa e acompanha de perto esse paciente para ver se ele vai evoluir para o estágio 2. Porque medidas de tratamento, de inserção em tratamento, não tem recomendação no estágio 1. O estágio 1 é só observação. É um paciente que você tem que ter atenção e continuar monitorando ele, tá? Então, é acompanhar. Beleza? Ficou claro o estágio 1? Daí, a gente tem o estágio 2. Nossa Senhora, já é 12h38. Estágio 2, gente, alguém perguntou sobre sinais clínicos em estágio 1. Não tem sinal clínico, tá? Não é esperado nenhum sinal clínico. E estágio 2, são esperados sinais clínicos discretos ou ausentes. Vamos começar a falar do 2 já. Estágio 2, gente, é tudo igual 1, então o paciente pode ter alterações ultrassonográficas, ele pode ter proteinúria, ele pode ter aumento de pressão, depois eu vou falar do subestadiamento, tá? E ele vai ter creatinina aumentada. Então, estágio 2, em cães, a creatinina vai estar entre 1,4 e a 2,8, e em gatos, 1,6 a 2,8, tá? SDMA em cães 18 a 35 e em gatos 18 a 25. É isso que a IRIS traz. Então, como que você estadia? Você pega os exames do paciente e coloca nessa tabela. Não fiz SDMA, você continua usando só os níveis de creatinina. Se você não fez nenhum exame, não vai dar para estadiar ele, tá? Então, é baseado em clínica, imagem, exames de bioquímica sérica, sobretudo creatinina, SDMA, presença ou não de proteinúria no subestadiamento, presença ou não de hipertensão arterial sistêmica, tá? No estágio 1, a Rê Bruneto está perguntando se pode entrar com ração terapêutica. Não tem recomendação na IRIS, né, nas revisões de benefício de conduta, entrar com dieta no estágio 1. Tá? Tem algumas confabulações sobre entrar com dieta sênior, que tem um pouquinho menos de proteína, um pouco menos de sódio.
Mas não, com a dieta renal é a partir de estágio 2 que a Iris traz. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Gente, esse guia aqui que eu estou mostrando para vocês é o guia rápido de consulta da Iris, tá? Ele está em inglês, depois a gente pode traduzir aí nos nossos mapas mentais. Mas aqui, ó, recomendações de tratamento. Basicamente, estágio 1 é monitorar e evitar coisas que causem agressão renal, do ponto de vista de manejo, e principalmente monitorar a proteinúria, né, que vai causar hipertensão glomerular e hiperfiltração glomerular, ou causar ou ser consequência. E no estágio 2, que é recomendado, dieta renal, tá? Então, não tem recomendação clara para mudança dietética, para ração terapêutica em estágio 1, beleza? A Sara perguntando se estágio 1 sempre vai evoluir. Não dá para prever, tá? A tendência, sim, a tendência... Todos nós estamos perdendo os néfrons todos os dias, né? Qualquer mamífero está perdendo néfron todos os dias. Então, quanto mais esse indivíduo for submetido a situações que matam néfrons, maior a chance de ele evoluir mais rápido. O que mata néfron? Hipoperfusão renal, basicamente. Chegar pouco sangue no rim mata néfron. Então, uma anestesia mal feita, mal manejada, com protocolo não ideal, mal monitorada, uma anestesia desnecessária, prolongada, uso de anti-inflamatório não esteroidal, a gente faz isso com a gente mesmo muitas vezes, né? O uso de anti-inflamatório não esteroidal, ele inevitavelmente causa uma sobrecarga renal. Então, vai predispor a antecipar essa evolução da doença renal crônica, tá? Gente, só deixa eu terminar a classificação, porque senão eu não vou conseguir nem falar das classificações aqui, pra gente ir respondendo as dúvidas, tá? Podemos fazer mais lives sobre isso, eu vi que o pessoal tem bastante dúvida mesmo, tá? Estágio 2, então, como eu estava explicando antes, creatinina no cão de 1,4 a 2,8, no gato de 1,6 a 2,8, SDMA 18 a 35 no cão, 18 a 25 no gato. Não precisa decorar isso, gente. A gente vai fazer uma tabela lindinha para vocês, que vai ser enviada lá no Instagram e no canal do Telegram, tá? A creatinina, então, no estágio 2, ela vai estar normal ou discretamente aumentada, e discreto aumento de SDMA. Tá? Então, esses níveis é considerado normal aumentado. Por que normal? 1,4 e 1,6 no gato é o normal, é o limite superior de referência, mas ele já entra aqui no estágio 2. Em geral, o estágio 2 tem sinais clínicos discretos ou ausentes. Então, pode ser tão discreta a poliúria e a polidipsia que o tutor não vai perceber, tá? E a perda de peso ainda não é evidente. Era um animal obeso que perdeu pouco peso. Não foi feita uma monitoração do peso antes e ninguém percebe. Então, pode não ter sinais clínicos em estágio 2. É bem comum não se perceber sinais clínicos, tá? Tá. Tem várias perguntas aqui. Já vou voltar para as perguntinhas, tá, gente? Estágio 3. Estágio 3, a creatinina no cão é de 2,9 a 5. E no gato também, de 2,9 a 5. SDMA, 36 a 54 no cão. 36, 54 no cão. 26 a 38 no gato. Tá? Depois eu vou deixar isso por escrito para vocês num PDF. Então, isso é considerado um aumento moderado de creatinina ainda. A gente se assusta quando vê esses níveis assim, mas pela Iris, né, pela literatura, é considerado moderadamente aumentado. Diversos sinais clínicos podem estar presentes nessa fase, tá? Então, o que esse paciente pode apresentar? Perda de peso, poliúria e polidipsia, tá? Pode apresentar sinais gastrointestinais, ulceração na cavidade oral, hálito urêmico, depende se ele já vai estar com manifestação de crise urêmica, né? A manifestação de crise urêmica é mais comum no estágio 4. E esse paciente ele pode apresentar episódios de vômito, de diarreia com sangue digerido, diarreia com sangue vivo, melena, hematoquesia.
tá? Mas os sinais mais comuns, mais clássicos, perda de peso, poliúria, polidipsia, tá? Apresentação de tremor, alguém falou aqui embaixo, pode acontecer principalmente quando está instalada a encefalopatia urêmica, tá? A encefalopatia urêmica, em geral, ela aparece quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 10%. Ou seja, geralmente é quando esse paciente está em síndrome urêmica, tá? O paciente apresentar sinais neurológicos sem estar em síndrome urêmica já não é tão frequente. Não sei se foi isso que tu quis dizer, Deco. Depois pode me explicar, tá? Então, estágio 3, gente, os níveis de creatinina, que é mais fácil de a gente decorar, tá? De 2,9 a 5, tanto em cão quanto em gato, tá bom? Estágio 4, creatinina acima de 5, tanto no cão quanto no gato, SDMA acima de 54 no cão e acima de 38 no gato, tá? Os sinais clínicos, em geral, sempre estão presentes no paciente estágio 4, mas eu já peguei paciente que o tutor não tinha visto nada até então. Então, pode ser desatenção do tutor, o paciente vive no pátio e tal. Mas é comum sinais clínicos a partir de estágio 3. No estágio 4, é comum os sinais clínicos estarem mais exacerbados, principalmente já com presença de sinais gastrointestinais, e pode estar já num quadro de crise urêmica, em que o paciente pode apresentar ulceração na cavidade oral, até perder um pedacinho da língua. Já tive paciente que chegou sem um pedaço da língua no consultório e estava numa crise urêmica horrível. Sinais de encefalopatia urêmica também podem estar presentes. Então, gente, tudo isso que eu falei agora é sobre o estadiamento, tá? Então, esses são estágios, 1, 2, 3 e 4. Como que classifica? Basicamente, com níveis de creatinina SDMA, presença de alterações ultrassonográficas e presença de sinais clínicos. Os sinais clínicos podem estar presentes a partir de estágio 2, estágio 1 não é esperado sinal clínico, e podem estar ausentes. É comum sinal clínico a partir de estágio 3 e estágio 4. Os principais sinais, poliúria, polidipsia e perda de peso, tá? Eu esqueci de falar como que a gente determina que um paciente está com poliúria e polidipsia. Então, isso pode estar muito claro para o tutor. Ele percebeu que o animal começou a urinar muito mais, tomar muito mais água, mas tem tutor que não percebe isso, ou que ele acha que é bom. Porque qual é a nossa tendência? Se está tomando muita água e fazendo bastante xixi, é porque o rim está funcionando. É isso que a gente pensa. Até porque, não sei se vocês pensam, mas eu já pensei assim e eu sei que muitos dos meus clientes, dos tutores, pensam assim. Então, a gente precisa explicar para eles que não é assim que acontece no cão e no gato. Até porque em gente, pessoal, mesmo na doença renal crônica, é muito mais comum os pacientes humanos com doença renal crônica cursarem com quadros de oligoanúria, em que eles produzem pouca urina, que eles precisam de hemodiálise para filtrar o sangue para se manter vivos, porque eles não conseguem produzir urina. Tá? Então, isso está muito enraizado na mente do ser humano, né? É cultural. Então, a gente precisa explicar isso para eles entenderem. Do ponto de vista prático, como é que vocês podem verificar isso, se o tutor não consegue te dizer adequadamente? Principalmente verificando a polidipsia. Tá? Então, a poliúria, para avaliar, teria que colocar o paciente numa gaiola metabólica ou sondar e monitorar quanto ele produz de urina em 24 horas. Então, isso, do ponto de vista prático, é impossível. Agora, mensurar a quantidade ingerida de água é fácil, né? É só o tutor pegar e medir quanto de água ele colocou no potinho do animal, verificar se ele não derrubou, não jogou fora, e medir quanto sobrou num período X, ideal de 24 horas, e ver se ele tomou mais. O normal é 60 ml por quilo dia, isso é o normalzão. Acima de 80 em algumas literaturas, acima de 100 em outras, é considerado polidipsia. Tá? Então, essa é uma forma fácil de o tutor verificar se o paciente tem polidipsia. Tá. Então, de estadiamento é isso. Eu vou falar do subestadiamento e daí eu vou tentar responder algumas perguntas no tempo que nos sobrar. Tá? Então,
O subestadiamento, ele leva em consideração a presença ou não de proteinúria e a presença ou não de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, em relação à proteinúria, como que a gente verifica isso? O ideal para avaliação de um paciente nefropata é fazer urinálise. Tem que ter urinálise para complementar a sua avaliação. E, principalmente, é um dos exames que mais traz informações para a avaliação renal. Então, você fez a urinálise, pode vir notificado lá na urinálise básica, onde é feito só análise química, a presença de proteína, tá? Então, o que a gente tem que olhar? Se tem proteína, cruz de proteína, e tem sedimento urinário ativo, ou seja, tem piúria, tem bacteriúria, tem cilindros, é muito provável que essa proteinúria não seja uma proteinúria renal porque está extravasando albumina. E sim, porque algum fator inflamatório, infeccioso do trato urinário está fazendo com que haja proteína, mas é uma proteína que tem origem nesse sedimento ativo, que pode estar associado à inflamação ou à infecção do trato urinário. Basicamente isso, tá? Então, se tiver proteinúria e não tiver sedimento ativo, tá? Ou seja, não tem bacteriúria, piúria, não tem cilindros, principalmente hialinos e leucocitários presentes, os granulosos podem estar presentes nos pacientes com doença renal crônica, tá? Mas principalmente a questão da bacteriúria, da piúria e da hematúria. Não tem isso, é muito possível e provável que esse paciente esteja extravasando a albumina lá nos glomérulos, o que não pode acontecer. Então, a albumina não pode passar. Se ela está passando, é porque há proteinúria, ou seja, está extravasando proteína que não deveria extravasar, tá? E para verificar isso, a gente deve fazer um exame chamado relação proteína-creatinina urinária, que é um exame solicitado de uma amostra de urina, tá? E os valores normais são até 0,2, considerado não proteinúrico, 0,2 a 0,5 no cão é borderline ou 0,2 a 0,4 no gato, tá? Esses dias eu falei em uma das aulas que até 0,5 tinha alguns autores considerando normal, eu li isso em um dos artigos, mas eu fui ler melhor e é inconsistente essa informação. Então, a informação atual e correta hoje é a gente até 0,2 no cão, até 0,2 no gato é totalmente normal, 0,2 a 0,5 é borderline, ou seja, é valor limítrofe e necessita de investigação adicional. Acima de 0,5 no cão é considerado proteinúria, acima de 0,4 no gato é considerado proteinúria, tá? Isso significa que já tem que tratar? Não. O ideal é repetir essa mensuração semanalmente por 2 a 4 semanas e se for uma proteinúria persistente, aí a gente tem que pensar no tratamento. Mas a gente não vai falar de tratamento aqui hoje, que está acabando o nosso tempo. Eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês, tá? Bom, e aí o segundo subestadiamento é em relação à pressão arterial, tá? Então, é sempre importante e ideal avaliar a pressão arterial sistêmica do paciente com suspeita de nefropatia. O ideal é em todos os pacientes, né? Mas na avaliação de nefropata é mandatório, tem que avaliar, tá? O que é considerado normal? Até 140 a pressão arterial sistólica, de 140 a 159 é considerado pré-hipertensivo, de 160 a 179 a pressão arterial sistêmica é hipertensivo e acima de 180 severamente hipertensivo, tá? Então esses são os dois itens de subestagiamento. Então a gente pode ter o paciente em estágio 1 e proteinúrico e hipertenso, a gente pode ter o paciente estágio 2 sem proteinúria e sem hipertensão ou com, tá? Então não existe uma temporalidade em que isso vai acontecer. A grande maioria dos pacientes, grande parte dos pacientes acima de grau 2, eles já apresentam proteinúria. Mas não significa que não ter proteinúria não é doente renal crônico, tá? Então isso é subestadiamento. A gente precisa olhar e classificar, mas a ausência pode acontecer. Isso é uma dúvida bem comum nos nossos alunos da mentoria. Não sei se vocês também têm essas dúvidas, tá? Mas não é porque não tem proteinúria que você muda ele de estágio. São duas coisas separadas. Estágio 1, 2, 3 e 4, baseado nos itens que eu falei. E subestadiamento de proteinúria e hipertensão arterial. Obrigada, Sara. Sara disse informações valiosas.
Que bom. Deixa eu voltar aqui. Tem muita pergunta para responder, mas não vai dar tempo de ver tudo. Mas a gente tem muitas lives pela frente ainda. E a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Tinha alguém que falou de um paciente cardiopata. Meu Deus. Ah, aqui, a Mara Lombardi. Mara, nossa aluna também. Mara, vou responder primeiro a tua questão. Um cardiopata em tratamento com enalapril, Lasix, Pimobendan, ureia sem creatinina 1.2. Será que é pré-renal ou é por desidratação e hipotensão? Foi isso que tu quis perguntar, eu acho, né? Então, Mara, como a creatinina não está muito aumentada, o que é bom tu olhar? Tem creatinina anterior desse paciente ao longo da vida, antes de ele virar cardiopata e tomar essas medicações? Se essa creatinina aumentou, principalmente se ela era 0,6 e virou 1,2, esse paciente ele já tem indícios que ele está caminhando para um estágio 1 de doença renal crônica. Se não tem nada disso na história e ele é só cardiopata, tá? É bem possível que seja pré-renal, depende de que cardiopatia é essa, do quanto essa cardiopatia está afetando o débito cardíaco, porque se afeta o débito cardíaco, afeta o débito renal, e aí tem um mecanismo de síndrome cardiorrenal envolvido. Mas só com esses dados, pode ser sim só pré-renal, porque principalmente os inibidores da ECA, é esperado que eles aumentem os níveis de ureia e creatinina. Tanto é que o ideal é você mensurar antes de iniciar o tratamento, porque é esperado que aumente 20 a 25% depois do início do tratamento, tá? Eu não vou entrar fundo no mecanismo de ação dos inibidores da ECA, mas ele altera a taxa de filtração glomerular. Então, por isso que ele é totalmente contraindicado manter durante um curso de hipotensão e desidratação. O paciente tem uma agudização de doença renal, tá vomitando, tá desidratado, primeira coisa é cancela o enalapril. Não importa se tem proteinúria e hipertensão naquele momento, você tem que hidratar. Tem que tirar esse fator pré-renal para depois voltar com esse fármaco, porque ele vai piorar a função renal, tá? Então é isso, Mara. Depois eu vejo se tem mais alguma dúvida em relação a esse caso. Se você quiser entrar, quem quiser entrar ao vivo comigo, gente, tem 5 minutos ainda de live. Fica mais fácil, porque eu não vou conseguir descer todas as dúvidas aqui para olhar se tem mais alguma dúvida em relação a esse caso. Vamos para o segundo. Lua Cortez. Prof, no caso de um animal que tem um nódulo no baço, acha que seja provável uma ira causada pela produção de fator de necrose? É isso, fator de necrose? O que você quis dizer com FNC? E repercussão por esses fatores inflamatórios, chegando a uma creatinina de 13, só por isso, acho muito pouco improvável, tá? Não que isso é pouco, mas chegar com uma creatinina tão alta por... esse mecanismo faz sentido, ele vai causar um dano renal, vai causar uma injúria renal, mas não de causar um nível de creatinina de 13. Tem um cofator aí, com certeza. Avalia se esse paciente foi anestesiado, se ele usou algum fármaco nefrotóxico, como AINE. Tem uma série de fatores que precisa olhar, tá? Então, por isso que é bom vocês entrarem comigo para discutir o caso, que daí eu consigo entender melhor. A anemia na doença renal crônica pode ser em virtude da doença renal ou sempre é pela redução de eritropoetina? Não, tem vários fatores envolvidos na anemia da doença renal crônica, tá? Um deles é a produção reduzida de eritropoetina. A gente também já fez uma live específica sobre isso. Eu vou anotar aqui as 3 lives que eu vou mandar para vocês no final da live lá no canal do Telegram. Deixa eu me lembrar, era de SDMA, né? A de alterações no ultrassom. E agora eu falei das anemias regenerativas. Que a gente falou disso também, tá? Vou mandar esses 3 conteúdos, porque não dá tempo de eu entrar profundamente nisso aqui. O Rodrigo perguntou, gente, se depois de exercício físico intenso, a creatinina pode estar um pouco aumentada ou isso não tem tanto impacto clínico. Tem sim, exercício pode aumentar a creatinina, tá? Então tem que olhar para isso na hora da sua interpretação, tá? E ureia e creatinina, gente, é importante o jejum de pelo menos 8 horas para a realização do exame, tá? Pós-prandial, ela
causa variação, tanto na ureia quanto creatinina, tá? Principalmente na ureia, mas também causa na creatinina. A Regina está perguntando se o SDMA é aumentado em filhotes. Olha, Regina, a gente fez uma revisão do SDMA, como eu falei que eu vou disponibilizar essa aula para vocês há pouco tempo e não vi nenhuma descrição específica em filhotes, tá? Não sei te responder com propriedade se tem algum estudo específico que aumenta em filhotes, mas tu vai ver nessa aula que a gente fala, tem vários casos em que tem aumento do além do SDMA. Tipo, o animal não tem mais nada, ele não é doente renal crônico e o SDMA está aumentado. Ou ele é doente renal crônico, ele está num curso de progressão da doença renal crônica e de repente o SDMA cai. Então, tem muita inconsistência em relação a ele. Tá? Deixa eu ver. Sobre o biomarcador renal GGT urinária, isso, né? Gebraim. Vou chamar de G, tá? Que eu não entendi direito o teu nome, mas eu acho que é uma menina aqui. Então, a creatinina urinária, a GGT urinária, ela tem vários estudos, assim como SDMA, assim como microalbuminúria, mas ela ainda não é de uso rotineiro e não tem nenhum estudo e nenhuma recomendação da IRIS de usar ela em detrimento de outros achados. Ou seja, não se sabe o suficiente para colocá-la no consenso e por isso ela ainda não é usada para estadiamento. Tá? Mas ela tem suas vantagens de valor diagnóstico. A gente vai encerrar a live daqui a pouquinho, não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas a gente pode falar sobre esses marcadores mais precoces, mais recentes aí de avaliação urinária em outro momento. Como posso interpretar uma perda de definição córtico-medular, mas sem alteração de ureia e creatinina? Eu falei sobre isso no começo da live, Jaqueline, não sei se você já estava aqui, mas se realmente tem alterações ultrassonográficas compatíveis com doença renal crônica, não só perda de definição, não é um fator isolado, tá? Mas não tem aumento de ureia e creatinina, é muito provável que estejamos falando de um paciente estágio 1, tá? Mas não é esse achado exclusivo isolado, tá? Tem que olhar para o restante da análise ultrassonográfica e para o restante do contexto clínico desse paciente. Tem sinal clínico, não tem sinal clínico? Tem proteinúria, tem hipertensão, não tem hipertensão? Tem densidade urinária reduzida? Tem sedimento urinário ativo? Não tem? Então, não é uma resposta isolada, tá? Proteinúria e hematúria crônicas isoladas sem nenhuma outra alteração. A Sara está perguntando. Aí, Sara, não é indicativo de doença renal crônica, tá? Aí você tem que direcionar a tua abordagem diagnóstica para as causas de hematúria. Sempre que tiver hematúria, vai ter proteinúria, tá? Então, aqui não dá para considerar uma proteinúria verdadeira. Tem que olhar exatamente para esses valores de RPCU e para o contexto de abordagem diagnóstica de hematúria, tá? Gente, o Instagram tá dando os 30 segundos que ele me dá no final da live, então ele vai encerrar. Eu agradeço todo mundo que participou aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar lá no final. E muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no direct, que eu respondo para vocês. E daqui a pouco eu mando, só vou almoçar que eu tô com fome, eu mando as lives que a gente já falou sobre assuntos que vocês trouxeram dúvidas aqui, para complementar a nossa conversa. Muito obrigada e beijão para vocês. Bom fim de semana.